Olá! No vídeo anterior, nós apresentamos uma reta conhecida como reta de regressão superposta a um diagrama de dispersão de duas variáveis numéricas e como é utilizado o método dos mínimos quadrados para calcular os coeficientes dessa reta. Nesse vídeo, vamos formalizar o modelo de regressão linear para uma única variável independente, conhecido como modelo de regressão linear simples. O modelo de regressão linear simples pode ser escrito como yi igual a beta 0 mais beta 1 xi mais epsilon onde i indica cada um dos pares de valores xi e y variando de 1 até n, onde n é o total de elementos de uma amostra. Xi é o iésimo valor da variável independente x. Beta 0 corresponde à interseção da reta de regressão com o eixo y. Beta 1 é a inclinação da reta de regressão. E epsilon é o desvio do valor observado y em relação ao valor previsto pela reta de regressão no ponto xi. Os erros epsilon supostamente seguem uma distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado. A partir do modelo de regressão, os coeficientes beta 0 e beta 1 da reta de regressão podem ser estimados por meio do método dos mínimos quadrados e as estimativas serão representadas por B0 e B1, respectivamente, que são dados por essas duas expressões. Então, os valores estimados de y para cada valor da variável xi serão dados por yi chapéu é igual a B0 mais B1 vezes xi. A partir do modelo de regressão, podemos responder as seguintes questões. Realizar um teste de hipótese de que a inclinação da reta de regressão é nula, ou seja, não existe uma relação linear entre as variáveis x e y. Estimar os intervalos de confiança para os parâmetros beta 0 e beta 1 da reta de regressão. Verificar a validade do modelo de regressão. Estimar o intervalo de confiança para o valor esperado de y para um dado valor de x. E estimar o intervalo de confiança para o valor de y para um dado valor de x. Essas três primeiras questões serão tratadas neste e no próximo vídeo. Vamos começar com o teste de hipótese. Para verificar se não existe uma relação linear entre as variáveis x e y em um modelo de regressão linear, o seguinte teste de hipótese pode ser realizado. Sob a hipótese nula, H0, beta 1 é igual a zero. Consequentemente, a hipótese alternativa é que beta 1 não é igual a zero. Para verificar a hipótese H0, um raciocínio semelhante ao realizado para análise de variância para um fator pode ser utilizado. A média aritmética de todos os valores de y, a média geral, é dada por essa expressão. Os valores esperados de y pela reta de regressão, y chapéu, são dados por B0 mais B1 xi. O desvio de cada valor da variável aleatória y em relação à média geral de y barra, é igual ao desvio do valor previsto pela reta de regressão em relação à média geral, mais o desvio de y em relação ao valor previsto pela reta de regressão. As figuras mostradas a seguir ilustram essa fatoração. Esse primeiro gráfico mostra o desvio de cada valor de y em relação à média geral de y. Este segundo gráfico mostra o desvio do valor previsto pelo modelo de regressão em relação à média geral de y. E este terceiro gráfico mostra o desvio de cada valor de y em relação à reta de regressão. elevando cada desvio ao quadrado
e somando os quadrados de todos os desvios, pode-se mostrar que a soma total dos quadrados dos desvios dos valores de y em relação à média geral é igual à soma dos quadrados dos desvios devido à regressão, mais a soma dos quadrados dos erros, ou soma dos quadrados dos desvios de y e i em relação à reta de regressão. Quando os pontos estão próximos à reta de regressão, a soma dos quadrados dos desvios dos pontos y e i em relação à reta é menor do que quando os pontos estão mais dispersos em relação à reta. Assim, quando os pontos estão mais próximos da reta de regressão, esta soma tende a ser bem menor do que essa, e isso é um critério para testar a hipótese nula. A partir da equação que relaciona a soma dos quadrados dos desvios, o erro quadrático médio é obtido dividindo-se a soma dos quadrados dos erros pelo correspondente número de graus de liberdade, que é igual a n-2. O erro quadrático médio devido à regressão é obtido dividindo-se a soma dos quadrados devido à regressão pelo correspondente grau de liberdade, que é igual a 1. Pode-se mostrar que o valor esperado do erro quadrático médio é igual à variância do erro no modelo de regressão, e que o valor esperado do erro quadrático devido à regressão é igual a essa expressão. Quando a hipótese nula é verdadeira, tanto o erro quadrático médio quanto o erro quadrático devido à regressão são estimadores não tendenciosos da variância do erro do modelo de regressão linear, já que o valor de β1 sob a hipótese nula é igual a 0. Quando a hipótese nula não é verdadeira, o valor esperado do erro quadrático devido à regressão é maior do que o valor esperado do erro quadrático médio, aumentando à medida que a inclinação da reta aumenta. Assim, a divisão do erro quadrático devido à regressão pelo erro quadrático médio dá uma indicação de quanto a hipótese nula é compatível com os dados. O valor dessa divisão é representado por f asterisco e pode-se mostrar que essa razão, se a hipótese nula for verdadeira, segue a distribuição f de Fischer com 1 e n-2 graus de liberdade. Dado um nível de significância alfa, quando o valor de f obtido dessa expressão for maior que o quantio 1 menos alfa da distribuição de Fischer com 1 e n-2 graus de liberdade, então a hipótese nula é rejeitada. No próximo vídeo, vamos calcular intervalos de confiança para os coeficientes da reta de regressão. Até lá!